E a gente continua em Brasília com a Janaína agora, Camelo, porque está acontecendo nesse momento a audiência do Mauro Cid lá no Supremo Tribunal Federal. Jana, já saiu alguma informação do que está rolando? Pois é, Márcia, já faz algum tempo, né, que Mauro Cid está falando. Começou um pouquinho depois das 2 horas ali o depoimento dele como informante do juiz, no caso o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, então prestando mais informações sobre as ações penais envolvendo os núcleos 2, 3 e 4. Mauro Cid, ele acabou de falar, por exemplo, ele está sendo questionado pelos advogados de todos esses réus. Ele estava sendo questionado agora pelo advogado de Felipe Martins, que foi assessor especial da Presidência da República, e ele voltou a confirmar o que ele já disse sobre Felipe Martins nessa história toda. O que ele disse em interrogatório, em delação premiada, que é o ex-assessor de Bolsonaro, ele modificou uma minuta de golpe a pedido de Jair Bolsonaro, que mostrou isso a militares, a comandantes das forças, e que Bolsonaro, esse documento que foi autorado, foi mostrado por Bolsonaro a comandantes das Forças Armadas, né? Aos 3 comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, isso lá no final de 2022. E aí, Márcia, agora no depoimento ele disse exatamente assim, Mauro Cid, que esse documento, ele era composto de prisão de autoridades, decretação de novas eleições e novas medidas relacionadas à ação em torno disso do que eles estavam ali planejando. Inclusive, esse advogado de Felipe Martins, ele no início ali da audiência de hoje, antes mesmo de Mauro Cid falar, ele pediu adiamento da audiência, dizendo que não teve tempo hábil de analisar todo o material que chegou ali nos autos do processo, que foram inseridos pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes indeferiu esse pedido e acabou repreendendo esse advogado, porque ele insistiu ao ministro Alexandre de Moraes que precisava que essa audiência fosse cancelada, e o ministro acabou repreendendo esse advogado. O ministro Alexandre de Moraes, ele que tem tido um tom mais duro, né, em relação ali nessas audiências de testemunhas, nos interrogatórios, enfim. Mas esse depoimento de Mauro Cid segue e não deve terminar por hora, viu, Márcia? Ele deve continuar aí ao longo do resto do dia por algumas horas ainda. Márcia, muito obrigada, Jana. Então você continua acompanhando, qualquer novidade você volta aqui em tempo real na Jovem Pan. Inclusive eu vou chamar o Acácio Miranda agora para essa conversa, vou abrir aqui ele no telão de São Paulo para conversar com a gente sobre o seguinte: com toda essa política internacional que está, né, instável depois da situação do tarifaço do Trump, como é que fica essa investigação da trama golpista? O STF deve apertar ainda mais por conta disso, na sua análise, Acácio? Até agora, Márcia, não há nenhuma indicação que o Supremo Tribunal Federal vai passar fatura em relação a isso, vá sofrer qualquer forma de pressão em relação ao que faz o governo norte-americano. O Supremo continuará tramitando este processo, inclusive hoje, a Janaína acompanha de Brasília um ato processual muito importante, que é a oitiva do delator. O delator tem um papel híbrido no processo, porque ele é um acusado, mas ele é um acusado que abriu mão de se defender e serve como um meio de prova da acusação. Estivesse o Supremo Tribunal Federal sofrendo qualquer tipo de pressão, eles não estariam, eles teriam cancelado este ato do dia de hoje, que é, repito, um dos atos mais importantes deste processo em termos de prova. Então, este processo continuará tramitando, verdade seja dita, é melhor a gente colocar no plural. Estes processos continuarão tramitando, porque são 4 os processos, e obviamente até o final desse ano, muito provavelmente, teremos os resultados destes, condenações ou absolvições. Respondendo objetivamente, o Supremo até aqui não está preocupado com a pressão norte-americana. Cássio, Bolsonaro deve ser ouvido novamente por Alexandre de Moraes, deve ter mais uma oitiva. E na última, a gente viu um Bolsonaro muito mais contido, né? Um Bolsonaro muito mais ameno ali, bem diferente do que ele se apresentava anteriormente. Isso é uma estratégia também? É obviamente uma estratégia. O Bruno, hoje, no começo do programa, trouxe uma conversa que ele teve pessoalmente com o Bolsonaro, e o Bolsonaro já dá como certa a sua não candidatura em 2026. Isso faz parte dessa estratégia. Ao se colocar como não candidato, ele
acaba distensionando a sua relação com o Supremo Tribunal Federal e acaba demonstrando, pelo menos para fora, que está apto a respeitar o resultado da justiça. Então, ele, ao diminuir essa tensão, mostra para o Supremo Tribunal Federal, entre aspas, que mudou, que não é aquele Bolsonaro e talvez já não seja tão merecedor de uma eventual condenação. É óbvio, é uma estratégia, o advogado de Bolsonaro é alguém tecnicamente muito bem preparado e trouxe a Bolsonaro essa estratégia que vem sendo seguida até aqui. Muito obrigada, Cássio Miranda, pelas suas análises hoje em tempo real aqui com a gente. Obrigada mesmo, quero você sempre aqui na tela da Jovem Pan, viu? Seja muito bem-vindo, obrigada por ter participado dessa estreia de forma brilhante com a gente. Obrigado, Marcinha, eu que agradeço, sempre um prazer, o programa já é um sucesso. Você viu? Ele me chamou de Marcinha já, gente, já tá íntimo também. Obrigada, um beijo, Cássio, até amanhã ou até quando você voltar, porque eu quero você sempre.